príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe! A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Vamos para o momento da nossa leitura de todo dia, que nós estamos fazendo, a leitura da Bíblia em um ano. E hoje estaremos começando o livro de 2 Samuel. E sempre antes de começar um livro, eu leio algumas informações. Vou trazer aqui rapidinho. O autor, igualmente como o primeiro Samuel, é anônimo. O tema principal, o reinado de Davi, Então, o livro todo vai girar em torno da história do rei Davi. A data, fins do século X a.C. E o propósito deste livro. Segundo Samuel, continua a história profética do aspecto teocrático da monarquia de Israel, ilustra a fundo com o exemplo do reinado de Davi e da sua vida pessoal as condições do concerto de Israel, conforme Moisés as definiu em Deuteronômio. A obediência ao concerto resulta em bênçãos divinas. O desprezo pela lei de Deus resulta em maldições e castigo. Então, vamos para a nossa leitura. Hoje estaremos lendo do capítulo 1 ao capítulo 3. Capítulo 1. Davi mata o amalequita que lhe traz a notícia da morte de Saul. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi 2 dias em Ziclague, sucedeu ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me. E eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou a Malequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos mancebos e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. O pranto de Davi por Saul e Jonatas. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco,
Eis que está escrito no livro do reto: Ah, ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não o noticiei em Gate, não o publiquei nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós, campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo, do sangue dos feridos, da gordura dos valentes. Nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águas, mais águias, mais forte do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre os vossos vestidos. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas nos teus atos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mas maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Davi é aclamado rei de Judá. Capítulo 2. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: Bendito sejais vós do Senhor, que fizestes tão beneficência ao vosso Senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei esse bem, porquanto fizestes isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Abner faz Isbosete rei de Israel. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Esbozete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Esbozete. Então saiu Abner, filho de Ner, com o servo de Esbozete, filho de Saul, a Maanaim, a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão. E pararam estes desta banda do tanque, e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os jovens, e joguem diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se.
Então se levantaram e passaram, por conta 12 de Benjamim, da parte de Esbozete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do ouro, meteu-lhe a espada Do pelo... outro, né? Vou ler de novo 16. E cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada pelo lado e caíram juntamente. De onde... Aqui tá, meteu-lhe a espada pela ilharga. Aqui tá. Meteu-lhe a espada pelo lado e caíram juntamente. De onde se chamou aquele lugar Eucate Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém Abner e os seus homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruía, Joabe, Abissai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner, e não declinou detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Azael? E disse ele: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança mão dos mancebos, e toma os seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de trás de mim. Por que hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu paravam. Porém Joabe e Abissai seguiram após Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume do outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que se não tivesses falado, já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam a Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo Bitrom, e vieram a Maanaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner, e ajuntou todo o povo. E dos servos de Davi faltaram 19 homens e Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner. E 360 homens. Há 360 homens que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e o sepultaram na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes em Hebrom. O meu tá, amanheceu-lhes o dia em Hebrom, que é a mesma coisa, né? Capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreíta, e o seu segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maca,
filha de Talmai, rei de Jesus, e o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Cefatias, filho de Abital, e o sexto Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Saul, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Abner faz aliança com Davi. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Esbozete a Abner: Por que entrastes a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Esbozete e disse: Sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner e outro tanto, que como o Senhor jurou Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Beceba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse: Comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo aliança, porém, uma coisa te peço que é: não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Esbozete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Esbozete e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre nós, sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi, em Hebrom, tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei, e irei, e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel, para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. Joabe mata Abner a traição. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida, e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e o despediu, e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: Que fizestes? Eis que Abner veio ter contigo. Por que o despedistes de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, a saber a tua saída e a tua entrada, e a entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira,
sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo. E feriu-o ali pela quinta costela e morreu, por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: Inocente sou, eu meu reino para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenta a bordão, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, a Abissai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai os vossos vestidos e cinge-vos de sacos e ide pranteando diante de Abner. E o rei de Davi ia seguindo. O rei de Davi? E o rei Davi ia seguindo o féretro, e sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: Não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caístes como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo entendendo pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez parecer bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que eu ainda sou tenro, ainda que ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Glória a Deus, né? Então, mais uma leitura maravilhosa. Aqui iniciaremos o trajeto do reinado de Davi, né? Porque até então já tínhamos começado a história do rei Davi, mas até então ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Mas terminamos a leitura de 1 Samuel com a morte do rei Saul e assim a consagração agora do rei Davi. E iremos ver durante toda a leitura de 2 Samuel, né, conhecer a trajetória desse rei, né, que foi temente a Deus, que deixou muitas lições para nós, né? Ele errou também, vai haver um momento em que Davi, ele peca, mas depois ele se arrepende profundo do seu coração e Deus o perdoa. Deus abençoe a cada um. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus por mais esse dia, por mais essa leitura. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, pelo sol, meu Deus. Obrigada pela chuva, Senhor. Oh, Deus bendito e amado. Obrigada pela tua presença em nossa vida, pela tua proteção, pelos teus livramentos. Oh Deus, continua, Senhor, com tuas mãos potentes, estendidas, meu Senhor, sobre nós, sobre a terra, sobre as famílias, meu Senhor. Abençoa cada um que nos ouve, Senhor. Entrega uma bênção especial a cada um. Que o teu Espírito Santo, papai, seja, meu Senhor, guia, Senhor, de cada um de nós. Fica conosco, pois tudo nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.
Amém, a paz do Senhor e até amanhã.